Estou aqui para vos voltar a falar das 5 feridas. As 5 feridas, e hoje vamos falar da ferida do abandono. Uma ferida que marca muitas pessoas. A maior parte das pessoas sente-se com esta dor de abandono e é tão inconsciente que nem imaginamos que está lá presente, tão pouco. Mas todas estas 5 feridas que eu falo nestes vídeos, nesta série de vídeos dedicado ao livro de Lise Bourbeau, lembro aqui, está aqui a capa, para quem ainda não conhece, curar as 5 feridas, como ultrapassar a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Esta é uma edição de bolso, mas há outras edições. É um livro que eu recomendo vivamente para poderem autoconhecerem-se melhor, se trabalhar interiormente. Obviamente que nem sempre nós conseguimos ultrapassar todas estas feridas de uma forma simples, nem fácil, nada é fácil na vida, mas dá trabalho. Mas não quer dizer que é impossível. E é simples, na verdade é simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Então a ferida do abandono, ela acontece muitas vezes e é aí que se forma o despertar desta ferida entre 1 ano e os 3 anos de idade. Quando nós temos 1 ano e 3 anos de idade, com o nosso pai do sexo oposto. Então aqui falamos das mulheres em relação aos pais e dos homens em relação às mães. E o que é que acontece para que apareça esta ferida de abandono, às vezes mais forte numas pessoas, outras vezes menos forte, ou menos presente, menos aberta, menos dolorosa? Uma criança que sofreu por não se sentir apoiada pelo seu progenitor do sexo oposto, na sua ligação amor-afeto, sentirá esta sensação de abandono. No caso das mulheres, o abandono muitas vezes aparece na forma nas relações amorosas em relação ao sexo oposto do homem. E muitas vezes nos homens é o oposto, relativamente à mãe, que depois se transforma nas relações com as mulheres mais tarde. Então, o que é que aqui faltou? Faltou alimento afetivo por parte do progenitor, do pai ou da mãe, consoante a situação de quem estamos a falar, de homem ou mulher. Essa pessoa não recebeu afeto de uma forma calorosa, de uma forma que fosse de encontro às suas expectativas. Por isso, fica essa sensação de abandono. A máscara que se coloca quando existe esta ferida aberta é da dependência. E aqui poderíamos falar da codependência também, mas já daria um tema para um outro vídeo e pano para mangas, como eu costumo dizer. Então, normalmente as pessoas dependentes são pessoas que têm medo de abandono. Normalmente, se não sempre. E o seu maior medo é precisamente o quê? A solidão. Viverem sós, estarem sós, serem abandonadas, não é? Ficarem ali entregues a si próprias, como se não houvesse mais nenhum mundo, não é? E as atitudes que se vão desenvolvendo ao longo da vida, os comportamentos que são promovidos por esta ferida muito dolorosa, a ferida do abandono e a máscara ativada do abandono, torna a pessoa dependente, como eu disse, emocionalmente, tem dificuldade em funcionar sozinha essa pessoa, tem muito medo da solidão, procura sempre a presença e a atenção das outras pessoas, seja em contexto de trabalho, seja em contexto familiar, seja em contexto de amigos ou numa relação amorosa. Tem sobretudo uma grande necessidade de ser apoiado por quem rodeia e sentir-se apoiado por quem rodeia. E provavelmente identificarão facilmente pessoas assim, não é? Quer no trabalho, quer na família, ou até numa relação de amizade, etc. Estas pessoas normalmente sofrem uma tristeza muito profunda, sem saber porquê. Porque é que têm essa tristeza profunda? E muitas vezes não estão sozinhas, propriamente ditas, mas que estejam sozinhas ou não, elas sentem essa profunda tristeza. E quando estão sozinhos, podem chorar muito, por muito tempo, sem consciência de que estão a autopiedar-se da sua sorte. Portanto, vão provocando dramas de forma muito inconsciente, vão provocando doenças, tudo isto com um objetivo: atrair a piedade dos outros e atrair também a atenção das outras pessoas.
porque não conseguem lidar com a sua própria solidão e desenvolvem então uma atitude de vitimização, julgando-se que é por ter pouca sorte na vida, não é? E fundem-se muitas vezes, por isso procuram estar com os outros, fundindo-se com os outros, com a vida dos outros, entrando nas emoções dos outros, nos sofrimentos dos outros, como se fossem os seus sofrimentos, as suas emoções. Em termos de identidade, a sua própria identidade é quase a identidade dos outros. Quando estamos a falar de trabalho, a pessoa que, por exemplo, trabalha e vive só para o trabalho e vive só as emoções dos colegas de trabalho, as vivências dos colegas de trabalho. Quando estamos a falar da família, vive só as questões da família, dos outros, e não vive as suas questões. Esquece das suas emoções, no fundo, porque, na verdade, ao se confrontar com isso mesmo, sente-se sozinha, se uma pessoa se sente só. Procura a atenção dos outros e estar sempre a ter a aprovação dos outros e ter a atenção sempre voltada para si. E é por isto, de certa maneira, também descreve aqui a Lise Bourbeau, não sou eu que o digo, portanto, tudo isto que estou a dizer vem neste livro que eu falei, de curar as 5 feridas, não é nada de novo, nem é nada inventado por mim. Mas diz esta autora que estas pessoas, é por isso mesmo que estava a dizer de uma forma encadeada, que estas pessoas apresentam depois uma faceta de vedetas, que muitas vezes são melodramáticas, na sua forma de exprimir, ou mais expansivas, não é? E tudo isto com um propósito e um objetivo, que é chamar a atenção. Num grupo de pessoas, gostam e adoram falar de si, monopolizam muitas vezes as conversas, nem permitem que os outros se exprimam de forma aberta, não é? Agarram-se fisicamente às outras pessoas, são pessoas que estão sempre agarradas aos outros de alguma maneira, têm dificuldade em fazer ou decidir algo sozinho, tem que ser sempre a aprovação de alguém para poder ser ali um motor para avançar. E pede conselhos constantemente, opiniões a outras pessoas, às vezes revela-se mesmo incapaz de fazer algo sozinha, só para ter ajuda de alguém e a atenção dessa outra pessoa. E diz mesmo que não consegue lá chegar, e às vezes auto-boicota-se de tal forma que não consegue mesmo lá chegar sem ter a ajuda de alguém, mas numa atitude sempre de chamar a atenção e ter a atenção de outras pessoas. Depois é provável que peça conselhos a essas pessoas, a outras pessoas, e nem os siga, porque na verdade procura só a atenção. Quando se trata de alguém que lhe presta serviço, por exemplo, é sempre na esperança de que esse alguém trate depois com alguma retribuição, portanto, é o dar algo a alguém para ter algo em retribuição. Não fazer só porque quer fazer, mas porque espera algo em troca. E por isso torna-se manipulador, de certa forma, não é? E são pessoas que têm muitos altos e baixos, um dia alegre, um dia triste, facilmente se estabilizam nas suas emoções, não são equilibrados emocionalmente, não é? E a dificuldade, normalmente, em terminar algo, em relações amorosas, relações de amizade, relações de trabalho, seja o que for, obrigam a fazer muitas vezes várias piruetas nas relações, não é? Nas interações que vai tendo e nas suas emoções também, precisamente para que não fique sozinho e nem se sinta só. Em presença de uma pessoa que está mais encolorizada ou é mais agressiva, seja nas palavras só, não é? Esta pessoa sente-se esmagada por medo e fica como uma criança amedrontada e acha que o outro, se o outro não está de acordo com aquilo que ela pensa, essa pessoa, então não há uma prova de amor. Se pensa que se o outro diz e está de acordo sempre com ele, é uma prova de amor. São sinais desta ferida de abandono também, como ela se manifesta no dia a dia, e muitos de nós vivemos um pouco destas feridas todas que eu falo nestes vídeos. Quando envelhece, a pessoa que tem sobretudo predominância desta ferida de abandono aberta, é uma pessoa que quando envelhece ela sente-se mais angustiada, cada vez mais com a ideia de ficar só na vida, não é?
Então prefere muitas vezes optar por ficar numa situação complicada, difícil, num meio em que é hostil, a ter que ficar só, a tomar a decisão de ficar só. E utiliza muito, muito recorrentemente estas palavras que vou repetir agora: só, ausente, não suporto, não me deixo em paz, desisti. São características muito típicas e muito específicas da pessoa que se sente abandonada e que vive este sentimento de abandono, que é muito, como eu já referi, de forma inconsciente, e que todos nós, de certa maneira, o sentimos em determinado ponto da vida. E, portanto, são coisas que nos identificam sempre de alguma maneira. Há umas pessoas em que é mais predominante, noutras pessoas não é tão predominante. Mas há sinais que depois, a nível corporal, são possíveis especificar e detectar se é uma pessoa que é assim neste perfil, não é? Maioritariamente neste perfil. Normalmente tem os braços ou os ombros muito caídos, não é? As costas muito curvadas, descaídos muito para a frente, a parte do corpo descaída, muito flácida. Normalmente os olhos são muito tristes ou descaídos também, uma vozinha, a voz é normalmente num tom mais infantil ou de queixume, e muitas vezes apoiam-se em alguma coisa ou em alguém, fisicamente mesmo. Portanto, estamos a falar no dia a dia. Eu preciso de qualquer coisa e está ali a segurar no meu ombro, ou no ombro de alguém, ou em alguma coisa, está sempre, tem essa necessidade de se apoiar mesmo fisicamente. E prefere depois também este lado da vitimização, não é? Já falei aqui. Abandonados, nós todos nos sentimos alguma vez na vida e não é fácil. E muitas vezes é doloroso demasiado. Mas aqui a questão é pensarmos sempre que não temos que ter medo de estar sós. Temos que ter presente que quando estamos sós, não estamos de facto sós. Nós temos à nossa volta imensos seres de luz que nos apoiam, se quiserem pensar desta maneira. Para quem não pensar desta maneira, sentir e pensar que há sempre alguém que gosta muito de nós, que não nos deixa ficar na mão, que está sempre connosco e que é sempre disposto a ajudar-nos, a estarmos connosco. Mas que nós também temos que saber andar pelos nossos próprios pés, de uma forma mais independente, de uma forma desapegada. E é esse lado que é preciso trabalhar, o desapego físico, o desapego emocional, que não é indiferença perante o outro ou perante as situações. É um desapego que nos torna mais independentes, mais livres, mais libertos. Ao sabermos estarmos connosco próprios, ao sabermos estarmos sós, nós nunca estamos de facto sós. Fique com esta dica e agarre-se a si e ame-se. Namastê.